Olá, bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e o nosso programa de hoje é Fora da Oficina. Eu estou aqui num dos cômodos da casa do Ney, que é o meu sócio na Oficina de Casa, é aquele cara que está atrás das câmeras fazendo a coisa acontecer. E a proposta é justamente criar um painel para TV. Muitos de vocês já nos fizeram esse pedido e agora a gente vai realizar o desejo de vocês. Levando algumas possibilidades e inclusive esse projeto já começou anteriormente, começou no projeto anterior, que é justamente essa peça que está aqui em cima desse aparador. Essa peça é um painel com duas prateleiras e a nossa intenção é compor com outros painéis uma situação para colocar uma televisão numa parede. Bem, eu vou explicar para vocês qual é a situação. Eu tenho aqui uma televisão de um tamanho relativamente grande. É uma televisão de 42 polegadas que tem uma borda um pouco maior, inclusive na parte baixa dela. Então a intenção é colocar esta televisão nesta parede, porque aí do lado de vocês eu tenho um sofá em L. Bom, eu tenho uma porta aqui, então a intenção é colocar a televisão centralizada nesse espaço. Quando fechar a porta, você vai ver parede. E aí vai estar aqui o painel da televisão. Como eu tenho aqui um espaço reduzido, a nossa intenção foi justamente se adaptar aos painéis igual ao painel anterior que você viu, que tem as duas prateleiras, de uma maneira que inclusive você possa adquirir o kit para montar esses painéis individuais. E aí sim você monta a sua composição. Se vocês repararem nesse painel, eu tenho um painel exatamente do tamanho do painel das prateleiras, sendo que aqui eu tenho um nicho encaixado e já fixado. E do lado de cá eu tenho um painelzinho menor, justamente para fazer o quê? Para compor uma medida para que eu consiga adaptar a televisão nesse espaço. Para a montagem do nicho, eu cortei as peças no tamanho necessário, sendo que eu deixei uma aba maior, num dos lados maiores, para poder melhorar a fixação do nicho no painel. O nicho foi todo parafusado de topo, para isso eu utilizei uma broca com escariador para poder embutir os parafusos. E depois, na hora do acabamento, colocar um acabamento para esconder o parafuso. Para a instalação do nicho, justamente nessa aba que entra para trás do painel, eu abri um rasgo no painel, usando uma tupia de coluna com uma fresa de 16 milímetros. Depois de aberto o canal, eu precisei usar uma tico-tico justamente para acertar as duas pontas, porque a fresa é redonda, então nos dois cantos finais, iniciais e finais, inicial e final, o buraco fica arredondado, então acertei com uma tico-tico. E por fim, apliquei então o nicho no painel, sendo que os três lados que não ultrapassavam para trás foram simplesmente colados e parafusados, e a aba de reforço num dos lados maiores, que passou para o lado de trás do painel, recebeu um sarrafo de reforço e depois foi aparafusado justamente para melhorar a fixação e a ancoragem do nicho no painel. Para juntar os painéis, eu estou utilizando uma régua de MDF de 8 centímetros de largura, onde eu tenho uma fita aplicada, uma fita larga. Então entra 3 centímetros para cada lado por trás do painel e sobra 20 milímetros no meio, que é o espaço que vai ser visto como acabamento e distância entre os painéis. Eu já fixei aqui em um dos lados, que é o painel onde tem o nicho, e agora eu vou fixar então o primeiro painelzinho pequeno, porque aí fica um conjunto só, e aí eu coloco aqui uma mão de amigo para pendurar esse conjunto. Para que vocês comecem a entender o quebra-cabeça, eu posicionei esse painel onde tem o nicho já fixado com a almofada menor aqui em cima de dois banquinhos.
e é mais ou menos a posição que ele vai ficar. A ideia desse nicho é para o filho do Ney poder mexer nos comandos do aparelho que está dentro do nicho. E principalmente a altura média da televisão, para que não fique muito alto, porque é um quarto de TV de criança, então ficaria estranho fazer isso muito alto. Então por isso que eu estou começando a instalação pela parte de baixo e deixando realmente isso bem próximo do chão. Para vocês terem ideia, a parte de baixo do nicho está a 29 centímetros do chão. Bom, para vocês entenderem a continuação desse quebra-cabeça, aqui está a segunda parte. Eu continuo no conceito das almofadas menores. Na realidade, eu tenho aqui a mesma largura daquele painelzinho menor que está ali. E eu repeti ele do outro lado. Esse vão aqui, onde inclusive eu tenho essa parte livre, é onde vai entrar o suporte da TV. E aqui eu também já me adiantei, porque vocês já viram a união de dois painéis, então eu já peguei e já fiz aqui a união para eu poder dar continuidade ali e encaixar. Ou seja, eu estou encaixando o painel em fatias, justamente para facilitar a instalação e o posicionamento dos painéis. Só para ilustrar melhor vocês, vejam, eu tenho aqui dois trechos fechados, que é o que vai aparecer para fora da TV, e tenho essa faixa, que é a faixa que vai ligar este painel ao terceiro painel, que é o painel da TV, o painel das prateleiras. E aqui embaixo eu pus uma travessa justamente porque eu tenho um painel em formato de U. Então, para dar estabilidade no conjunto, eu coloquei uma travessa de madeira. Essa travessa não vai atrapalhar a colocação da televisão, porque ela vai ficar daqui para fora. Então, para vocês entenderem, eu vou encaixar aqui, apoiar exatamente o painel na sua posição. Então, vejam, o que vai aparecer depois? Vai aparecer só estes filetes de 20 milímetros. Esse espaço vai ser coberto com a TV. E aqui vai entrar o outro painel. O Ney me ajudou, colocamos as peças, elas estão só apoiadas aqui, por isso que eu estou segurando, porque se eu soltar vai despencar tudo. Então eu tenho o primeiro conjunto, eu tenho o segundo conjunto e eu tenho o terceiro conjunto. A televisão vai entrar aqui no meio, cobrindo esse vão que está aparecendo, justamente onde vai entrar o suporte, como eu falei. E os conjuntos presos simplesmente com mão de amigo. Então, um painel simples, vejam que com a combinação do branco com uma parede colorida, está ficando muito legal. Eu vou iniciar a colocação do primeiro painel. Então eu tenho aqui a parte da mão de amigo fixada na peça. Eu vou jogar essa medida e essa medida, as duas medidas das pontas, para a parte de cima do painel, para eu ter essa referência na hora de marcar. Essas duas marcas são simplesmente para eu saber que eu não posso fugir na hora de pendurar a outra peça na parede. Então agora eu vou posicionar o painel em cima dos dois banquinhos que eu tenho aqui, que é a altura que vai ficar. E eu sei que eu tenho desta peça de trás até a parte de baixo da mão de amigo, eu sei que eu tenho 12 centímetros. Então eu vou mais ou menos posicionar essa peça de baixo e depois eu vou nivelar. E aí vai dar tudo certo. Mas antes eu preciso colocar o painel aqui e ver e dividir as duas diferenças do painel até a porta e do painel até a parede para que fiquem iguais. Lembrem-se, marquei 12 centímetros, que é a parte de baixo da mão de amigo que está na peça que eu vou pendurar. Os 12 estão posicionados aqui, na parte de dentro da mão de amigo. Então é o que eu vou posicionar mais ou menos agora nos 12 que eu marquei aqui.
Então lembre-se, eu estou marcando os dois limites, mais ou menos, só para não fugir. Posicionei a parte de dentro da mão de amigo nas duas marcas. E agora eu vou nivelar. Está fugindo. Então vamos esquecer agora a marcação e nivelar a peça. Está pedindo alguns milímetros para subir o lado de cá. Esse tipo de ação em que você está colocando um prego no furo, batendo, pode fugir a peça, então confira novamente. O segundo conjunto de painéis pode até parecer mais difícil, mais complicado de colocar, porque ele vai ter uma medida exata para a mão de amigo encaixar. Mas não é. Por quê? Porque ele já vai apoiar em cima daquela peça que está fixada. Então, simplesmente eu vou fazer uma marcação na parte de cima, que é essa alma que está por trás, e vou colocar a medida que eu preciso, exatamente onde eu preciso pendurar a mão de amigo, a parte da parede da mão de amigo. A medida que eu tenho dessa régua da parte de cima até a parte de baixo da mão de amigo, aqui no caso, é exatamente 20 centímetros. Eu fiz a marcação exata, mas eu estou de qualquer maneira conferindo o nível, e o nível está perfeito, ou seja, vai dar tudo certo. Bom, e a parte dos painéis está pronta, ficou muito bom. Agora, fixar a TV. No mercado existem inúmeros tamanhos, modelos, desenhos diferentes de televisão e suporte para televisão. Então, eu vou mostrar para vocês o que foi escolhido para esta situação. Eu tenho aqui marcado no painel com uma fita crepe azul, para se diferenciar do branco, exatamente o limite externo da TV que vai ser colocado aqui. Por que eu fiz isso? Primeiro, para visualizar a definição da medida que foi feita vamos dizer, no projeto, né, desse painel, para ver se ficou legal, se ficou ok com relação à proporção da televisão em relação às diferenças nas laterais. Ela está centralizada no meio, nesse sentido, e praticamente também centralizada na altura, no que está sobrando aqui de altura. Então, assim, olhando, analisando, está perfeito. Bom, mas eu vou usar essa marcação com a fita crepe
justamente para me ajudar a colocar o suporte na parede. Porque é uma coisa de precisão e chatinha de ser feita. Mas é tranquilo, dá para se fazer numa boa. O suporte que vai ser colocado para essa televisão, ele tem um certo jogo. Ele proporciona jogar a televisão um pouco para fora da parede e proporcionar um certo giro para a televisão, justamente para melhorar o ângulo de visão do sofá para cá, porque ela está deslocada da parede. Então, esse suporte ele não vai ser colocado simetricamente bem no meio, ele vai ser deslocado desta forma. Ou seja, a parte de fixação vai estar deslocada para a lateral. O suporte já está fixado na TV. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho essa parte do suporte, que é a parte que fixa na parede, que está exatamente no esquadro em relação à TV, porque ela está fixada na TV. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um anteparo aqui, vou usar um esquadro e vou medir deste alinhamento até esta lateral. E vou fazer a mesma coisa desta lateral da TV até o alinhamento aqui lateral do suporte. Aí eu tenho o posicionamento dessas duas laterais do suporte. Aí fica tranquilo, porque eu tenho aqui a marcação da fita até esse quadradinho, né, esse retângulo. Posiciono, faço essa marcação e consigo colocar isso daqui no prumo certinho, usando um nível de mão, e consigo fazer a marcação para fazer a furação. E aí o que eu consigo? Eu consigo precisão. Precisão exatamente de onde eu quero o suporte preso, para que quando a televisão estiver encostada, ela esteja exatamente nessa posição. Duas dicas na hora de você pendurar o seu suporte na parede. Primeiro, tenha certeza de que você não vai pegar nenhum cano, porque aí você vai ter um grande problema para resolver. E outra coisa, com relação à bucha que você vai utilizar. Essa bucha veio junto no suporte. É uma bucha de 10 milímetros, bem comprida. Não sei se vocês perceberam, quando eu furei, aqui é bloco oco, mas vamos ver se o aperto fica legal. Vou usar a bucha que veio com o suporte. Infelizmente não deu aperto, ou seja, a bucha que veio junto com o suporte é uma bucha que simplesmente se abre. E aqui eu tenho uma parede de bloco, então eu atrás aqui de uma espessura mais ou menos uns 3 centímetros, eu tenho uma parte oca. Então a bucha simplesmente está abrindo no nada, não está dando aperto. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir o modelo da bucha. Vou pegar uma bucha que ao apertá-la, ela se contorça atrás da parede do bloco, para ver se eu consigo uma boa fixação. Então, para não estourar aqui a parede, eu vou usar a própria broca com ponta de vidia que eu furei a parede e vou furar aqui em cima da bucha para consumi-la, para que ela se perca. Porque eu não consigo puxar a bucha, ela está muito bem encravada na parede. Aqui a de baixo eu já tinha tirado, então eu vou usar agora uma bucha. A bucha universal, à medida que vai entrando o parafuso, ela vai se contorcendo e vai ficando um bolo atrás da parte da espessura do bloco. Então vamos ver se eu dou sorte da fixação ficar melhor. Agora trocando a bucha deu aperto, então agora eu estou tranquilo porque o suporte está bem fixado na parede. Bom, agora o próximo passo é fixar a TV aqui no suporte.
E o painel para a TV está pronto. A televisão está pendurada, logicamente falta fazer a ligação dos equipamentos, mas a ideia justamente era essa, criar uma situação legal para este cômodo, onde eu tinha uma medida pequena. Logicamente, na sua situação, se for diferente, se você tiver mais espaço, aí você vai ter que aumentar esses painéis lisos para compor a sua necessidade. Caso você queira adquirir os kits dos materiais para realizar esse projeto, você vai ter à sua disposição o kit desse painel das prateleiras, ou o kit do painel com o nicho, ou o kit para que você adeque o tamanho dos painéis lisos dentro da sua necessidade. Se você curtiu o nosso programa, deixe o seu joinha e espero vocês no próximo programa. Um grande abraço!